Para mim, a característica fundamental para a pessoa alcançar um cargo de liderança é ela ter autoestima, porque ninguém lidera querendo ser gostado. Se a pessoa não tem autoestima, não interessa se ela está comprometida com o resultado da empresa, com o resultado que aquele time precisa alcançar, porque a necessidade de ser validado, ela é visceral. Então, a pessoa que ainda não tem certeza, que ela não se validou por dentro, ela não sabe do valor dela, a necessidade dela de ser vista, de ser gostada, vai entrar na frente de uma maneira inconsciente, vai entrar na frente de qualquer outra necessidade ou compromisso que ela faça com ela mesma. Portanto, liderança insegura sempre vai travar nesse conflito interno que é inconsciente. A pessoa não vai priorizar o resultado que o time precisa alcançar. Ela vai ter medo de dar um feedback direto, ela vai ter medo de fazer uma demissão na hora que ela precisa, ela vai pisar em ovos para comunicar as coisas que ela precisa comunicar, ela às vezes não vai ser clara, ela vai privar o outro do feedback que o outro merecia receber para se desenvolver, porque eu tenho por convicção que feedback ele é um presente e tem muita gente que quer receber o feedback. Me fala onde eu preciso melhorar, me fala onde eu tô errando. Só que a pessoa insegura, a liderança insegura, o maior objetivo dela sempre vai ser vista como legal, como empática, como boazinha. E líder não tá liderando no contexto profissional para fazer amizades. Ele tá liderando para fazer com que o time tenha uma sinfonia bem orquestrada para cumprir o objetivo de uma maneira organizada e saudável. Então, para mim, o primeiro ponto é: liderança insegura vai dar problema, porque a necessidade de ser validado vai entrar na frente. Segundo ponto é: toda liderança precisa ter um alto senso de responsabilidade. Se você lidera um time, você responde por esse time. Se você tem 10 pessoas no seu time e 3 pessoas fizeram algo errado, você precisa encarar esse erro como seu. Ou você não está colocando as pessoas na cadeira certa, ou os processos não estão claros, ou você não está sabendo desenvolver aquelas pessoas, ou você não está sabendo trocar as pessoas que não entregam. Mas quando você é líder de um time, as falhas das pessoas que você lidera precisam ser consideradas por você, em primeiro lugar, uma responsabilidade sua. Eu já vi muito líder que quando erra fala assim: mas fulano de novo, fulano não entrega, fulano não faz, fulano isso, fulano aquilo. Eu falo: cara, tá no seu time? Tá no meu time. Então é responsabilidade sua. Mesmo que a responsabilidade seja trocar fulano. Agora, o líder inseguro, ele não tem essa condição. O líder inseguro, ele não vai conseguir falar pra pessoa: olha, você tá na cadeira errada, eu vou te experimentar nessa cadeira aqui, entende? Então, a insegurança, ela atrapalha essa segunda necessidade, que é a autorresponsabilidade. E a terceira coisa é que o líder, ele tem que ter uma régua alta e ele tem que ter uma busca por excelência. Porque se a régua do líder for baixa, a entrega do time também será. Se o líder tolera quebra de prazos, quebra de combinados, quebra de padrão de qualidade, ele vai treinar o time que está abaixo dele a entregar assim. A verdade na vida é que a gente sempre tem o que a gente tolera. Quando você está numa posição de liderança, você vai ter do seu time o que você tolera. Não adianta ficar reclamando dos seus liderados. Se você está numa posição de liderança, o que acontece naquele sistema ali, ó, do qual você é o representante, é responsabilidade sua. É por isso que eu falo que não existe líder que não tenha inteligência e maturidade emocional. A pessoa pode ter o crachá de líder, mas na prática ela não está de fato liderando e comandando e desenvolvendo e garantindo a entrega que aquele time precisa fazer. Eu também acho que nem todo mundo nasceu com aptidão para liderar, porque liderar pressupõe tomar decisões, assumir riscos, saber desenvolver pessoas, ter uma boa comunicação clara e objetiva. Quando você é líder, as pessoas estão olhando para você, mesmo que de forma inconsciente, você se torna um grande exemplo para aquelas pessoas. Se você é um líder que não sabe dar direção, não adianta você dar autonomia. Se você não tem clareza na sua comunicação, o seu time não vai entender o que precisa fazer. Se você é uma pessoa que não consegue desenhar bons processos, vai ficar super difícil para o seu time descobrir como é que você espera que as tarefas sejam.
executadas. Então, muita gente busca a posição de liderança porque geralmente ela vem atribuída a mais poder. Só que aí as pessoas esquecem de uma coisa. O poder é uma moeda de duas faces. E sabe qual é a outra face da moeda do poder? É justamente a responsabilidade. Portanto, antes de promover alguém ou antes de querer ser promovido à liderança, observe se existe nessa pessoa a capacidade de sustentar responsabilidade. Porque, inevitavelmente, na vida, se a gente quiser mais poder, a gente vai precisar necessariamente carregar mais responsabilidade. E adivinhem só, pessoas imaturas não conseguem carregar o peso da responsabilidade. Ele é responsável por saber que ele tem a pessoa certa na cadeira errada? Se o líder é responsável por saber se a pessoa está na cadeira errada, o líder tem a obrigação de olhar para o time dele e de saber se a pessoa para a qual ele designou a função tal tem a capacidade técnica, comportamental e produtiva de entregar aquilo que ele passou para a pessoa. É claro que ele pode, no início, contratar alguém. Então eu estou testando. Eu vou entregar uma vez, eu vou dar feedback, eu vou tentar desenvolver, mas se a pessoa não está respondendo, se mesmo depois de processos desenhados, feedbacks bem dados, condução bem feita, a pessoa não responde, ou é porque a pessoa não tem interesse, e aí tem uma frase da Cristina Junqueira que eu concordo muito, que você pode ensinar qualquer coisa, menos ensinar a querer. Nem sempre não é porque a pessoa não pode entregar. Tem gente que simplesmente a pessoa não quer crescer, ela não é comprometida, ela não quer estar ali. E esse tipo de coisa é impossível de ser ensinada e desenvolvida. Mas aí o líder tem que entender quem é que não quer. Ou, se a pessoa tem potencial, você vê que a pessoa é boa, você vê que a pessoa tem algo para entregar, mas ela não está conseguindo executar, o líder ele tem a obrigação de se perguntar, será que essa pessoa está na cadeira certa? Será que eu estou exigindo dessa pessoa o que ela tem para me entregar? E nem sempre você vai ter a cadeira certa para a pessoa dentro da sua empresa. É por isso que eu acho que a demissão às vezes também é um presente, porque às vezes você está liberando, você está tirando, abrindo espaço na vida da pessoa para que ela encontre lá fora um contexto no qual ela consiga sentar na cadeira certa. O fit de uma pessoa com uma empresa, ele é como um fit de um casal num relacionamento, sabe? Porque tem que ter um fit cultural, tem que ter um fit de momento, tem que ter um fit de valores, tem que ter um fit de dinâmica. Tudo isso precisa ser considerado. É por isso que o manual de cultura de uma empresa, ele não é um documento para ser ficado guardado dentro da gaveta. Todas as vezes que eu preciso cobrar algum pilar de cultura na minha empresa, eu falo, gente, tá escrito no manual de cultura. Ninguém entrou desavisado, porque quando a pessoa entra, a gente apresenta o manual de cultura. Olha, a nossa cultura é regida por esses princípios e por esses valores. E quando você tem isso muito claro dentro da sua empresa, é importante que você saiba que às vezes não é só uma questão técnica, às vezes não tem um fit cultural, às vezes a pessoa precisa de uma empresa mais burocrática, a sua empresa tem um ambiente mais de startup, ou o contrário, a pessoa tem um perfil mais criativo e a sua empresa ela é mais burocrática. Uma boa liderança ela tem que saber olhar para a pessoa e não é falar essa pessoa é boa ou ruim, porque eu não acredito que isso existe. É saber, essa pessoa é adequada para a necessidade que hoje a empresa tem. E aí quando você diz, é adequado, eu vou desenvolver, ela tem talento e tá tudo certo. Se não for adequado, não é porque a pessoa é ruim, é simplesmente porque não deu match. E numa relação de trabalho, esse match, ele é tão importante quanto numa relação afetiva pessoal. Líder ditador, aquele líder que é, não um ditador, mas aquele líder que Sim. quer ganhar pelo medo, sabe? Sim, ele quer ser respeitado pelo medo. O líder que quer ser respeitado pelo medo, no fundo, ele é uma liderança insegura também. Da mesma forma como o líder que é inseguro e quer ganhar a validação, ele quer ser legal e bonzinho, o líder que quer que as pessoas tenham medo dele, ele também é inseguro. Ele não confia que ele consegue ser respeitado porque ele tem uma excelência naquilo que ele faz. Ele não confia que ele consegue ser respeitado porque ele toma boas decisões, porque as pessoas o enxergam como uma pessoa para a qual elas podem recorrer quando elas não sabem o que fazer. Porque é papel do líder orientar o time quando o time está perdido, quando um problema acontece. É o líder que toma a decisão, é o líder que reorganiza a rota. Imagina que você está numa floresta e aí tem um monte de criancinha. O líder que fala, a gente vai por aqui. Tá de noite, tá escuro, ninguém consegue enxergar. E a criancinha se sente mais segura porque o líder geralmente ele é visto como essa figura que tem uma lanterna na mão, que tem um mapa, que sabe o que está fazendo. Mas quando a liderança é insegura, ela não tem muita clareza, muita autoconfiança do valor dela. O inseguro a todo tempo, especialmente quando ele tem mais eloquência na fala, tem uma fala mais firme, ele tenta se provar. Então, ele se torna talvez até arrogante, agressivo
ditador, porque ele quer que as pessoas sintam medo dele, porque é um mecanismo de manipulação para que ele consiga sustentar o poder que foi dado a ele. Ao invés dele ter responsabilidade com esse poder que foi dado, ele usa o medo como uma tática de manipulação e coerção, porque talvez seja o único recurso que na cabeça dele ele tem para se fazer respeitado. Mas quando alguém tem medo da gente, aquela pessoa não respeita a gente. Ela só tá com medo das consequências que a gente pode implicar a ela. E não tem nada de positivo você saber que os outros sentem medo de você. Isso não torna essa pessoa mais segura. A segurança vem quando você sabe que você tem um time que te admira. Quando você sabe que você tem um time que fala, eu não sei o que fazer agora, você pode me ajudar? Quando você dá um direcionamento e a pessoa fala, nossa, acendeu uma luz aqui, me ajudou pra caramba. A direção que ela é feita por coerção e medo, no fundo, é só o outro extremo de uma insegurança de um líder. Porque a insegurança ela pode virar carência, muita necessidade de ser validado, mas ela também pode virar arrogância e muita necessidade de se provar. E, geralmente o líder, que ele tem esse comportamento amedrontador, ele tá querendo o tempo todo, através do ego, provar o valor dele, provar que ele é bom, que ele é ótimo, e aí ele não deixa ninguém falar, ele não pede ideias, não existe brainstorm, só existe assim que eu faço e esse comportamento ríspido, né, e arredio. Agora, até que ponto, né, que as pessoas vitimizadas também, ou que têm uma dificuldade de serem lideradas, porque tem gente que na infância teve uma relação distorcida com autoridade, por coisas que a pessoa viveu, tá? A gente não sabe o que a pessoa viveu na infância dela com as figuras de autoridade que ela tinha em casa. Então a pessoa pode ter sofrido um abuso, ela pode ter apanhado, ela pode ter vivido várias coisas que a gente desconhece. Quando a pessoa não curou isso no CPF, ela vai trazer para onde? Para o CNPJ, para a vida profissional. E aí, se a pessoa tem um problema com figuras de autoridade, ela vai chamar de líder ditatorial qualquer liderança que ela tiver. Ela vai ter problema em ser liderada, porque ela tem um problema com figuras de autoridade. E isso, gente, acontece com muita frequência. Então, muitas vezes eu recebo os dois lados da moeda. Eu tenho um líder que ele é grosseiro, ríspido, e etc, pega no meu pé. E aí, às vezes, você vai conversando com a pessoa e você vê que ela tem um problema lá com o pai, que ela tinha um problema com a mãe, que ela foi abusada por um tio e que ela carrega questões ali com a autoridade. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente está diante de uma liderança dessas é: será que eu não estou interpretando aquilo que é firmeza como agressividade? Será que eu não estou interpretando os limites e regras que são necessários para fazer uma boa liderança? Tem que ter regra, tem que ter limite, como falta de autonomia. Então, não existe preto no branco quando a gente está falando de seres humanos. A gente sempre tem que analisar os dois lados, porque é muito fácil. E a primeira coisa que a gente tende a fazer é carimbar o outro como o problemático da nossa relação. Então, se eu sou o funcionário, eu vou carimbar o líder como problemático. Se eu sou o líder, eu vou carimbar o funcionário como problemático. Só que a saída está na gente trazer sempre pra gente, né? Deixa eu me observar nessa relação e perceber quais ajustes eu posso fazer em mim para essa relação melhorar. Se eu fiz os ajustes, se eu tô fazendo meu para casa e mesmo assim a relação não tá fluindo, aí eu começo a considerar uma rota de saída daquele relacionamento. Porque a verdade é, a gente é livre para escolher se a gente fica ou se a gente sai. A grande questão é que a gente sempre vai ter que pagar um preço. Tem preço para ficar e tem preço para sair. E maduro é aquele que aprendeu a calcular.